A Mari também acompanhou, claro, o jogo do Flamengo com o Atlético Goianiense. Teve expulsão também nesse jogo, Mari? Do Cruzeiro? Teve VAR, teve expulsão. Teve? Olha que Mas teve surpresa. polêmica, assim? Não foi tão só polêmica desses assim. grandes decisões, mas não tão Isso. polêmicas. Eu vou falar só uma polêmica do jogo do Cruzeiro e Botafogo. No gol anulado do Cruzeiro por mão, a mão Cartão é amarelo, acidental, né? e ele Isso. deu cartão amarelo. Isso é um fato, é Não verdade. tem cartão amarelo quando você anula o gol de um braço acidental. Então aí é Perfeito. a única Isso é polêmica, mas vamos deixar você falar. E se é acidental, tem que anular? Tem. Então isso é bom esclarecer também. Bom. Foi acidental. Pensando, né? Se é acidental, tem que anular, mas não tem que marcar o pênalti. Não tem que dar cartão. Entendeu? Não daria cartão. Djalminha, já vou passar na sequência para Renata, para a gente falar de todos os lances. Mas a avaliação, então, dessa vitória por 2-1, né, apertada, algumas críticas. E o Tite, novamente, falando sobre aquela questão de priorizar, né, Mauro, as competições, e explicando que não quer dar bala-juquinha para ninguém. Juquinha, não. Está apenas sendo realista, Djalma. Ouvindo Djalma. Djalma, acho que não sei Tá se mudo está... aí, hein? Multado, será? Tá multado aí, Tá Djalma? mutado ou não, Djalma? Tá ouvindo, mas... Ele falou que Ele tá não ouvindo. tá ouvindo a gente Não, também? Não, ele está Não, ouvindo ele a está gente. ouvindo a gente que não... Você fechou aí o seu microfone? Não. Tá, eu não sei se o seu microfone aí que tá fechado, Djalma. Mas Então, antes do Djalma falar, e até antes que ele volte, Djalma, até parece que ele está nos ouvindo, até para ele saber a opinião dele também. É só uma coincidência. O Flamengo não toma gols com o Tite. Tomou um gol no campeonato com o Sub-20. O gol que o Nova Iguaçu fez não era o time do Tite. Isso. Aí agora tomou 2 gols com o adversário tendo 1 a menos. Foi assim contra o Milionários. Verdade. E foi hoje. Curioso, né? Esse é um time que tem tanto equilíbrio, tanta consistência. 1 a menos. 1 a menos é que ele tomou gol. Enfim. Ainda tomou outro que depois, né, o Jair Ventura até reclamou, mas aquele lance ajustado ali de impedimento, né, que foi revisto. Ia tomar 2 porque o Shailon perdeu um pênalti também, O né? Shailon perdeu um pênalti, é Ia verdade. ser E o 2 a 1 pênalti naquele bobo, né? momento. De bobo do Léo Pênalti Pereira. bobo do né? Do Léo, Teve o gol anulado por impedimento, né? Sim. Pois é. Vamos ver os lances, então, da arbitragem? Vamos lá, Renata, porque acho que, bom, não vou falar que foi o mais confuso, porque todos foram bem confusos, né? Mas vamos ver, então. Primeiro, com 13 minutos, tem a expulsão do Jair Ventura, o técnico do Atlético Goianiense, e até o Tite depois reclama dessa expulsão, Renata. Eu vou começar falando, Tite, bem-vindo ao Brasileirão de volta, porque nos jogos da seleção brasileira normalmente era arbitragem FIFA, era outro estilo de arbitragem, e aqui no Brasileirão, Tite, você vai ver que a arbitragem é bem diferente daquela que você está acostumado. O Tite reclama da expulsão do Jair, ele pede para ter mais calma. Eu olhei aqui, não saiu ainda a súmula do jogo, porque quando sai a súmula a gente consegue ver o que o árbitro relatou, se realmente o Jair Ventura falou alguma coisa mais grave para ser expulso ou não. Não é de hoje, a gente já tem isso, que a comissão pede para os árbitros serem enérgicos com os treinadores. Então, aquela reclamação mais assintosa, tal, é para colocar para fora. Porém... Mas ele não deu nem amarelo, né? Não deu amarelo. E assim, Bruno, é interessante porque no livro de regras, você tem um motivo que o árbitro vai advertir a comissão técnica, o treinador, advertir verbalmente, os motivos que ele vai advertir com cartão amarelo e os motivos que vai expulsar. Para ele ter expulsado, o Jair Ventura tem que ter falado alguma coisa muito absurda. A reclamação tem que ser algo... porque você não vê, pelo menos aí, gestual. Com 13 minutos é uma reclamação porque ele cobra um cartão amarelo. Cartão amarelo. Num lance que até poderia, de repente, dar o cartão amarelo mesmo. Sim. E não vê, você não vê pelas imagens... Ele foi expulso pelo quarto árbitro, né? Você não vê uma... Porque ele fala pro quarto árbitro. E o quarto árbitro chama o árbitro. Exatamente. Então, assim, a gente tem que saber o que ele falou. Tem que ter sido algo muito absurdo para ele ser expulso. A súmula ainda não saiu para a gente falar. Só que é isso que a gente fala. Árbitro, eu falo que a arbitragem é um dom. A arbitragem é muito mais do que você apitar um jogo com um livro de regras embaixo do braço e orientações. Você tem que ter leitura, entendimento, entender o futebol, entender o jogo, como o Djalma falou, para você conseguir controlar uma partida e sem cartões excessivos. Porque a gente aqui fica questionando, Jair, a expulsão. Sim. Porque a gente não entendeu. Pra gente não ficar claro.
Então, esse é um ponto. Se é uma expulsão que não é claro para todo mundo, o árbitro vai ser questionado. Renato, posso... Eu vou pedir desculpa, mas eu vou colocar uma pimentinha aí, né, para você. Porque aí fica a palavra do árbitro contra a palavra do Jean, do Jair, né? Porque o Jair fala, eu não falei nada, eu xinguei pra lá, entendeu? O árbitro achou que foi pra ele. É meio... Nós já vimos... E aí não estou dizendo do árbitro, mas nós já vimos situações, você já viu situações que foi relatada uma coisa, aconteceu uma coisa no campo e foi relatado outra na súmula. Né? São essas situações que eu estou só querendo dizer, porque a arbitragem ela vai ser muito pressionada e muito questionada. Pode existir isso, até porque pela demora. Se ele xingou, é rápido. Ó, me xingou, falou tais palavras, pronto, acabou. Você não tem uma dificuldade de fazer a súmula, pelo menos é o que eu penso, não sei o que você pode falar. Você tem um tempo para entregar a súmula depois do jogo, né? Isso está no regulamento da competição. E nesse jogo aconteceu muita coisa. E nesse jogo aconteceu muita coisa. Você tem expulsões, você tem VAR, você tem muita coisa para realmente ali relatar. Mas o relato é simples. Expulsei o treinador, tal, por proferir as seguintes palavras. Entendi. Entendeu? Então, a gente tem que, nesse caso, esperar. Porque a gente também nem tem a câmera, né, do outro lado para fazer a leitura ou para interpretar o que o Jair possa ter falado ali. Porque até, né, Djalma, assistindo e vendo pela televisão, a gente não vê o que ele fala para o quarto árbitro. A gente vê a reclamação ali pro árbitro, que aparentemente é uma reclamação normal de dar ou não um cartão amarelo. Não é isso, Djalma? Na verdade, o Jair ali, ele está reclamando veementemente para que deu amarelo, né? Se não me engano, era no pulgar a jogada. Ele queria que desse o amarelo, né? Não deu para ver realmente o que falou. Acho que tem muita coisa para contestar da arbitragem nesse jogo também. Vamos ver os outros lances, então, porque tem a expulsão do Alexis, né? E essa falta também é que origina o golaço do De La Cruz, não é, Zé Elias? Um golaço de falta que o Djalminha assinaria. Mas acho que há uns 10 anos que eu não vi um gol de falta no futebol brasileiro desse jeito. Esse foi bonito mesmo. O Rei era para expulsão? O que a gente tem que analisar nesse lance? Primeiro, o que o VAR e o árbitro em campo vai analisar? O momento que o jogador sofre a falta. Então, o VAR ele vai parar a imagem no momento do toque do zagueiro aí. Entendeu? Pouquinho antes até. Quando esse jogador sofre o toque para cair. Se você pega a imagem parada, aí você vai analisar o quê? Ele tinha o domínio da bola? DDDD. Exatamente, os 4 Ds. Ele tinha o domínio da bola? Sim. Tinha. Ele tinha a direção da meta? Tinha. Ele tinha uma distância curta relativa ali entre meta e jogador? Tinha. E aí o outro ponto a ser analisado, número de defensores. Se ele passa por esse jogador, porque a gente tem um problema aí. Quando ele tá no chão, você vê um jogador, um outro zagueiro chegando. Já muito perto, Entendeu? Só que a hora que você para o lance, no momento da falta, esse zagueiro tá uns 2, 3 metros atrás. Se ele não sofre a falta e passa por esse jogador, ele ia ficar no 1 contra 1 com o goleiro? Pela velocidade e intensidade que ele estava, provavelmente sim. Se esse segundo zagueiro tivesse mais próximo dele, ou do lado, ou cercando, ou perto de cercar, aí já poderia ser contestado. Exatamente, já poderia. Mas no momento da falta, ele tá atrás, uns 2, 3 metros. Eu tive a impressão que ele não marcou na hora. Ele parece que vai dar até uma vantagem que ele percebe depois que não tem vantagem, porque o Pedro levanta. Não é aquela falta. Vai pra jogada. Ele dá uma vantagem. Ele tenta dar uma vantagem. Eu acho que ele tentou dar e aí ele viu que não teve vantagem. Ó, porque veja, aí, não marcou nada. Olha lá, tanto é que os caras continuam jogando. O Pedro vai. Ele marca, exatamente. Ele demora. Demorou. E isso é um erro também. E eu vou te falar por que é um erro. De repente ele demorou para raciocinar. Porque quando é um são lance muitos pra Ds. cartão vermelho... Acho que ele vai pensar em tantos Ds assim dentro do campo. 4 D assim, em frações de segundos, né? Não dá. E assim, você tem o ponto de que a hora que você é um cartão vermelho, você só vai dar uma vantagem se for um gol claro ali. E ali você não tinha um gol claro quando acontece a falta. Então ele erra em demorar para marcar também. Tanto é que o Pedro vai na bola ainda. Então ele erra em vai imaginar uma vantagem, mas ele acerta, a expulsão é correta. Pela imagem, sim. Você então. tem os 4 Ds que a regra pede de oportunidade clara de gol. Isso é mais importante. Mas o D mais legal dessa falta aí foi
De La Cruz. Esse foi o D legal. Qual é? De La Cruz. Ah, sim. Que fez um gol a Lazico, né? Golaço. Foi golaço, hein, Djalma? Antes da gente ver Golaço. outro lance, só é importante a gente falar do gol do De La Cruz, hein, Djalma? Não, golaço, golaço. Aquela batida perfeita de falta. E só deu pro goleiro fazer aquilo mesmo, assistir, porque é aquela que pega perfeita. A cobrança do De La Cruz foi perfeita. A gente fica feliz, né, de ver um gol de falta tanto tempo que a gente não vê. Mas eu sempre digo, quando sai, não sai de jogador brasileiro. Nada contra, fico feliz com a bela cobrança. Mas nós podíamos também ter jogadores brasileiros batendo essas faltas. Ô, Djalma, então você vai ver muito isso, Djalma. Alguma... Ah, outro dia... Não, o Djalma vai ver muito, sabe por quê? Tem 147 estrangeiros disputando a Série A. E aumentou então a o gente número, vai ter né? muito agora jogador. possibilidades, Subiu né? de 7 para 9 que podem jogar. De repente podemos ter um jogo com 9 estrangeiros do lado contra 9 do outro. E aí aquela reclamação, pô, tá afetando a formação de jogadores brasileiros? Aí é uma outra discussão. Teve um golaço de falta outro Não, dia. mas se for. Ô Mauro, mas se for jogador como o De La Cruz, pode vir à vontade. Pode vir à vontade. É. Jogador desse nível é bem-vindo. Não, outro golaço que teve de falta outro dia na Libertadores foi do Piquerez, né? Outro estrangeiro também. Sim. Bom, Djalma, teve outros lances também, outras confusões ali. Aí, correto, né? Então, a expulsão. Teve o lance que é o decisivo da partida ou não? Ah, não, essa antes é a expulsão. É o pênalti do Léo Pereira. É o pênalti do Léo Pereira. Esse é o pênalti do Léo Pereira e é interessante que a hora fica claro quando você observa as imagens que ele dá a falta, porque ele tá de frente para frente. Ele marca a falta e primeiro ele aponta fora, aí ele põe a mão do ouvido e você percebe que é o assistente que fala para ele. Porque ele direciona pro assistente, Ele, né? O campo de ele visão. olha pro assistente, ele põe a mão no ouvido e você vê que o assistente também tá falando e é o assistente que fala, não, Agora, se você deu falta foi dentro da área. Aí ele vai lá e apita dentro da área. E aí você tem... Você acha que ele não teria marcado se ele tivesse certeza que era dentro da área? Eu acho que ele teria marcado Teria? sim, ele estava bem posicionado. E aí, se o assistente também não salva aí, o VAR ia salvar mostrando que foi dentro. E aí vocês podem falar melhor do que eu, né? Eu acho que é um pênalti, um dos pênaltis mais bobos que eu já vi no futebol até. O jogador saindo da área, o goleiro com a bola, e aí a bola tá em jogo, porque tá na mão do goleiro, isso é importante falar. E a experiência do Léo, né? Fazer um pênalti bizarro. A bola está em jogo ali. A bola está em jogo, tá na mão do goleiro, mas a bola estava em jogo, o jogo não tinha sido paralisado. O goleiro ia repor a bola. Então, o Léo vem por trás e realmente empurra o jogador. Ó. Você vê que dá aquele tranco, aquele empurrão. E empurrar na regra do jogo é pênalti. Pênalti bobo, pênalti desnecessário, mas um pênalti que a gente aconteceu. Se o árbitro não tivesse dado, a gente ia estar aqui questionando. Ia reclamar igual o da Champions lá outro dia. Isso. Que o árbitro teria alegado, não foi, Mari? Exatamente. Ah, foi... Isso aí foi um absurdo. Do Arsenal. Pois Nossa, é, foi. do Arsenal. Absurdo. Isso. Bom, então, muito bem. Esse pênalti, então... Bom, por enquanto você só tá elogiando a arbitragem, hein, Renata? Eu falei um pouquinho do Jair Pereira ali. Do Agora Jair- vamos ver do Jair se- Ventura. Jair Ventura. E esse é o lance... Aí, quanto tempo de jogo, Mauro Naves? Tava nos acréscimos. 60 minutos de jogo. 60 minutos de um jogo que foi até 60 e tarará, 60 né? do segundo tempo tem esse pênalti, Renata. Foi ou não foi? E aí, esse pênalti eu acho muito questionável, Bruno. Porque esse pênalti é pênalti no Brasil. Eu falo isso. Se a gente estivesse falando de Premier League aqui, a gente não ia estar discutindo esse lance. O árbitro não ia marcar esse pênalti, o VAR não ia chamar. Eu acho que você sobe ali para disputar a bola, você tem um movimento de subida de braço e não movimento de gatilho. O árbitro expulsa equivocadamente, falando que o jogador tem o gatilho, que acerta o rosto do adversário. Para mim, você tem uma disputa de bola que pega de raspão, sim, no rosto, mas numa disputa, não numa ação de gatilho, não numa ação de atingir o adversário. E aí eu vou dar um exemplo até um pouquinho que a gente viu aqui, e para mim é muito recente. Na quarta-feira nós tivemos Libertadores aqui na ESPN, o jogo do Atlético Mineiro contra o Rosário Central. No finalzinho do jogo, teve um lance Verdade. dentro da área que o jogador atinge muito mais sorte do que isso. Sim. Muito mais sorte. Eles não dão, o VAR não dá. Os argentinos ficaram entendeu? bravos. Ficaram até... Mas aquele Foi, lance é muito mais sorte do que esse. E ali, ninguém marcou nada. Então, assim,
Isso pra mim, e o árbitro faz o movimento de gatilho para expulsar. Você quer ver? A gente já está discutindo critérios diferentes. No jogo do Atlético Mineiro, Corinthians Atlético Mineiro hoje, o Mateuzinho, né, sai gritando, não, porque ele me deu uma cotovelada. O Germerson tá de costas, faz o movimento de subida e aí bate no rosto do Mateuzinho que tá atrás dele. Igualzinho esse lance, nas devidas proporções, igualzinho. Segue, não foi nada. O lance do Palmeiras, do Gustavo Gomes também, na Libertadores, que teve uma que o jogador ele sobe Não, aqui, do Gustavo foi muito mais que então, isso. Renata, se ele vai, Pois é. se ele vai lá no Gustavo VAR, foi, se ele vai no VAR e vê que o Bruno Henrique está impedido, ele ainda assim expulsaria o cara, ele não daria o pênalti. Porque olha só, quando, aí ele olha lá, tá? O VAR tem que ter traçado aquela linha ali. Mas não tava, né? Mas não tava. Não sei. Olha lá de novo, não sei. Não, acho que não tava. Não tava, não. Não sei, mas se tivesse. Tá bom. Se tivesse, você... Ele tem que traçar. Tá, ele traça, aí ele não pode dar o pênalti, Sim. porque o cara tá, mas ele pode expulsar. Como ele achar entendeu que que é uma foi agressão. conduta Ele precisa violenta, manter o critério do entendimento. Ele não E assim, daria o pênalti, mas expulsaria o jogador. E ele faz muito esforço, essa Ô, imagem, Djalma. na verdade, faz muito esforço para mostrar o contato. Assim, Sim. quando realmente tem o gatilho, é muito claro. Nesse lance, a imagem passa várias vezes num zoom super E ampliado. você tem um braço na assim, né? dificuldade Você não tem um de- braço assim. Deixa eu perguntar pro Djalminha, porque você falou do lance do Fagner, né? Que o árbitro não entende o movimento. E aí, Djalma, o que você achou desse lance? Ô Bruno, assim, eu queria falar porque assim, eu fico meio que indignado, né? Porque se você não puder ter esse contato no futebol na área, é um absurdo. É um absurdo. Eu tava vendo o jogo, o árbitro ficou olhando no monitor, mas muitas vezes, porque ele não conseguia ver a cotovelada do jogador, mas deviam estar falando, né? Porque foi o VAR que chamou. E ao final ele teve que marcar o pênalti, porque ele olhou várias e várias vezes. O jogador do Atlético Goianiense não dá cotovelada no Bruno Henrique. Ele não dá cotovelada. Então, assim, tá muito claro. Ele vai lá, faz o movimento lá do pênalti e diz que ele deu a cotovelada. Eu, sinceramente, a arbitragem tá triste. Porque pode ter encostado ali. Eu acho que ele encostou um pouquinho no Bruno Henrique. Agora, o fato de encostar e ser pênalti, uma cotovelada, eu acho assim exagerado. É um lance que define o jogo. Olha lá, em momento nenhum ele sobe e dá uma cotovelada no Bruno Henrique. Ele esbarra um pouco e quando mostra o lance mais perto dá pra ver. Eu acho meio absurdo o árbitro decidir o jogo dessa maneira. E o futebol é esporte de contato. A gente sempre fala isso, né? Você tem que saber, eu falei aqui no início O do... Fagner fala isso toda hora. Então, você tem que saber o que é o contato faltoso do contato de jogo. E aí, quando você sobe para cabecear, você não vê esse movimento, você vê o movimento de subir impulso mesmo, né? e aí de impulso e o braço descendo. A hora que o braço desce, até raspa aqui, mas é o movimento de subir para cabecear. Em nenhum momento tem isso aqui. Entendeu? Diferente de outros lances que a gente até viu na Libertadores essa semana, que deixou seguir. Então a gente fala que a gente quer um futebol mais parecido com o europeu, com outros aí, só que aí a gente marca um lance desse. É aquilo que o Djalma falou, que eu sempre falo, falta entendimento de jogo. Falta entender. E outro ponto, a intervenção num lance, a intervenção do VAR aí foi para um lance baixíssimo. Se o VAR é para lance, para erro claro e óbvio, para lances absurdos, o VAR apitou o jogo aí. Sim. É só tentar fazer, só imaginar, tenta você saltar para trás com os braços presos. Você não consegue. Vai fazer esse Você não movimento. consegue, não tem. Vai cair. Vai cair, não tem jeito. Não, e aí, assim, só uma coisa, porque a gente tá falando muito da arbitragem e a gente tem que falar, mas nessa de ter uma condição, um futebol melhor, isso passa muito e, assim, coisas que ficaram evidentes nessa primeira rodada. Chilique de técnico. Campo ruim. Exato. Campo ruim. Isso já- Né, mas assim, primeiro, mas isso é fácil de mudar porque é da atitude da pessoa. Primeiro, os técnicos eles estão extremamente chiliquentos e reclamando demais. E a gente já citou aqui os casos. E outra coisa, jogador também toda hora querendo enganar a arbitragem. O lance do Rossi é um absurdo, é uma vergonha o que ele fez em São Januário. É uma vergonha. E ainda mais com o VAR, o cara simular daquele Ele se jeito. prestar isso, né? Se prestar isso, porque exatamente. É feio. Exatamente. Então a arbitragem tem os seus problemas e são enormes, mas ninguém no futebol brasileiro
contribui para... Colabora, exatamente. Exatamente. Se você quer um produto melhor, todo mundo tem que colaborar para isso. Exato. Claro. Só o goianiense aqui no intervalo do jogo ele já estava criticando, né? Critérios diferentes, expulsam técnico e nada, por nada, e segue o jogo. Será que se fosse do outro lado faria o mesmo? Todo mundo sabe a resposta, absurdo. Então, do lado do atleta, o Shailon reclamou muito também, aí eu volto, eu só posso... Eu só vou me despedir do Djalma. Vai lá. Tá, Zé? E aí você conclui. Obrigado, viu, Djalminha? Até mais. É que eu queria fazer a pergunta justamente pro Djalma. Então faça pra... Espera, Peraí, Djalma. Peraí. Bruno, não, já que eu tô indo, só para terminar, nós só estamos falando de arbitragem. Vou falar um pouquinho do jogo. O Flamengo não jogou bem, mas eu acho que muito em função desse campo também que estava horrível. Horrível, o Flamengo não atuou bem, porque acaba que a gente só fala de arbitragem e não fala do jogo. Né? O time tem que melhorar, realmente está tendo uma queda. E o Tite, a gente sabe que é difícil ganhar, mas o torcedor vai cobrar tudo, para ganhar tudo. Tá? Você sabe que teve uma parte do gramado de Djalma que estufou por causa da drenagem. Isso. Aí no intervalo entraram com uma tábua. Você viu o tamanho do cara que foi lá? Batendo com a máquina pra baixar ali, né? Cara gigante. Isso é Série A de Brasileirão, hein? Posso fazer a pergunta? Pergunta pra saideira do Djalma. Ô, Djalma, desculpa aí te incomodar e tal, né? Eu sei que já tá pra sair do programa, mas assim... Que isso? Eu vou aproveitar a sua experiência de Flamengo. Com todo respeito ao Tite, eu não vou enganar, não vou dar lá bala Juquinha, mas então por que o Flamengo contratou todos esses jogadores, tem o elenco que tem, pra quê? Pra quê? Certo? Não vou enganar ninguém. Então, o mínimo era assim, iremos tentar ganhar todas as competições porque temos elenco. Temos que competir em todas. Temos que competir para isso, a diretoria investiu para isso, para que a gente possa disputar todas as competições de forma igual, porque o Flamengo tem no mínimo 2 jogadores... por cada posição, 2 bons jogadores bons, que seriam titulares em qualquer equipe do Brasil. O Tite já está preparando um campo para uma possível derrota, né? Eu queria só perguntar para o Djalma, porque o Djalma está lá no Rio, tem a história conhece o flamenguista, porque assim, essa história para mim, isso não serve. Porque ele já está preparando a derrota. Ganhar ou perder é do jogo, mas ele tem que competir em todas. Mas ele tem que competir em todas, ele tem elenco para isso. O Flamengo gastou milhões para dar a ele condições. Quanto foi que o Flamengo pagou para trazer o Léo Ortiz, do Red Bull? 7 milhões. E não pode disputar o campeonato? Todos os campeonatos? É só isso, Djalma, para você. O que você acha? Pela lateral direita, hoje teve uma improvisação, hein? Ayrton Lucas de lateral direito. Faltou gente ali, do lado direito. Fala, Djalma. Ô Zé, então para ir embora, Zé, vou te responder. Assim como o Tite, também não vou enganar ele, não vou enganar ninguém. Se não ganhar tudo, vai ser cobrado sim e não vai estar bom, não. É assim, funciona assim. O Flamengo se estruturou justamente para isso. Tem 25 jogadores praticamente quase do mesmo nível para isso. Então... como você falou, o torcedor não vai gostar, alguns não vão gostar. Não, todos os torcedores não vão gostar, porque eles querem realmente que o Flamengo ganhe tudo e a cobrança vai ser para isso. E eu acho que concordo com o Zé, está preparando de repente ali o terreno, caso aconteça algum imprevisto. Imprevisto não, né? Que é difícil realmente ganhar tudo. Mas o Flamengo tem elenco para brigar por tudo, sim. E é capaz de ganhar, e se não estiver jogando bonito, que ser questionado ainda, mas você tem que ao menos falar assim, iremos competir em todos os campeonatos. Não vamos ganhar. É a responsabilidade lógico. dessas equipes. Djalma, obrigado, viu?